verso 8. Todos encontraram, amém? 1 Coríntios capítulo 13, verso 8, eu vou ler para os irmãos, onde está escrito caridade nesse amor, ok? O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Esse amor aqui é amor ágape, é o amor do Senhor, porque a Bíblia diz que Deus é amor. Então, onde há o amor de Deus, as profecias serão aniquiladas, as línguas cessarão e a ciência desaparecerá. Ou seja, o amor de Deus é mais importante do que qualquer coisa nessa terra. Sobre o amor de Deus. Agora, por favor, livro de carta de Paulo aos Romanos, só para você voltar mais um livro atrás, Romanos, capítulo 5. Nós vemos lá, nós tínhamos lido 1 Coríntios, capítulo 13, verso 8. Agora nós estamos vendo agora Romanos, capítulo 5, verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus, ele é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por favor, abra o 1 Reis. Então, se o amor de Deus está acima da ciência, está acima de línguas estranhas, acima de qualquer coisa, como é que faz para ter o amor de Deus? O amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Abra, por favor, no livro de 2 Reis, capítulo 20. Segundo Reis, capítulo 20. Antigo Testamento, depois de Samuel, antes de Crônicas. Segundo Reis, capítulo 20, todos encontraram, amém? Vamos ler juntos, versículo 1 até o versículo 11. Vamos ler juntos, 1, 2, 3. Naqueles dias aconteceu, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi meu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, e a tomaram, e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás?
Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus, não aconteça isso, mas volte a sombra 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acaz. Amém? Oremos ao Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós te agradecemos, Senhor, por esta reunião, para te adorar. Pai, ouvimos a tua palavra e cremos, ao Senhor, que através dela o Senhor revelará, meu Pai, os teus segredos aos nossos corações. Meu Senhor, tira de nós toda falta de atenção, todo impedimento e toda barreira, que possamos, meu Pai, ouvir tua voz nitidamente, Senhor. Que o Senhor, meu Pai, mostre e nos ensine, nos instrua, nos edifique, nos exorte, nos corrija, em nome de Jesus, para a tua glória. Eu te peço ao Senhor que possamos aprender de ti, possamos sentir a tua presença e reconhecê-la, que possamos, meu Pai, além de ouvir a tua voz, ter a convicção, Senhor, de que a resposta dos céus para nós virá. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço ao Senhor para a glória e louvor do teu nome santo. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos e te louvamos. Amém. Deixa eu sentar. Irmãos, nós temos dois homens aqui nessa história, um chamado Isaías, o outro Ezequias. Isaías, nós sabemos que é um livro do profeta Isaías. O profeta Isaías foi um homem muito usado por Deus, aliás, foi o maior profeta do Antigo Testamento. Isaías falava e se cumpria, Isaías falava e acontecia, Isaías profetizava, você via acontecer. Muitas profecias dele não foi possível ficar em vida para ver, porque o profeta Isaías, as profecias dele demoraram 600, 700 anos para cumprir. As pessoas não viviam tudo isso jamais nessa época. Nessa época as pessoas viviam no máximo 140 anos. Desde Gênesis 6, que Deus deu um castigo para a humanidade, o povo só viveria 120 anos. Por isso que o livro de Jó vem antes do livro de Gênesis, só está colocado não da forma cronológica na sequência. Então o livro de Jó vem antes do livro de Gênesis, porque o Jó viveu 140 anos. No livro de Gênesis, capítulo 6, Deus castigou a humanidade, dizendo que o povo só iria viver até 120 anos. Que o povo estava pecando demais, fazendo filho de qualquer jeito, e criando filho de qualquer jeito, e virou uma generalidade de violência. Aumentou a violência e a maldade no coração do homem. Então Deus não está se agradando da criatura que ele fez, nascendo mais, fazendo maldade. Então Deus só permitiu o homem viver 120 anos. Então, como Jó teve 140, o livro de Jó veio antes do livro de Gênesis. Mas, irmãos, esse profeta, ele profetizou profecias terríveis e todas elas se cumpriu. Ele falou que o Salvador da humanidade seria um Deus maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, né? Rei da eternidade, e cumpriu-se. Jesus foi tudo isso mesmo. Ele falou que para você identificar qual é o Messias, ele falou: mesmo o Senhor vos dará um sinal, esse que uma virgem conceberás, dará luz a um filho, e porás o nome de Jesus. Então se cumpriu, todas as profecias estão se cumprindo. Ele falou assim: como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. O nosso Messias não era bonitão, americanizado, com olhos azuis, como tem no quadrinho de algumas paredes, não. Ele era palestino mesmo. Então, ele foi dizendo como é que seria, que ele foi surrado nos trabalhos, né? Ou seja, ele, carpinteiro ali, a palavra carpinteiro em hebraico se refere a carpintaria, refere-se a serviço de pedreiro também, serviço pesado, né? Que não era digno de olhar para ele, ninguém dava valor para ele, pela aparência física. Mas, irmãos, esse é o profeta Isaías, que profetizava acontecido, ele era temido. Quando ele levantava para profetizar, as palavras saindo da boca do profeta Isaías era como se fossem flechas ao coração das pessoas. Umas abaixavam a cabeça e inclinavam: é verdade, quando ouvia a profecia de Isaías. Outros cerravam os punhos com raiva e se para querer bater no profeta, porque ele estava revelando os pecados e ninguém queria ter seu pecado revelado. O pecado da humanidade, o pecado da idolatria, o pecado de adorar outros deuses pagãos e assim por diante. Mas, irmãos, quem foi Ezequias? Ezequias foi um dos maiores reis que Judá e Israel já teve, um dos maiores reis. Ezequias era um exemplo de rei, apesar que não é, como ser humano, ele não era perfeito, ele tinha suas falhas. Uma das falhas dele, por exemplo, foi que ele poderia cobrar mais dos filhos dele para que ficasse na presença do Senhor. Mas ele tomou muitas atitudes que agradou a Deus. O rei Ezequias, ele era, diz o livro de Reis, que ele era um rei muito piedoso, fazia muita bondade para as pessoas, muito piedoso, e ele também confiava muito
fazia para Deus, ele com certeza Deus o recompensaria, Deus o abençoaria, Deus estaria com ele. Irmãos, ele também, a Bíblia diz, irmãos, que o profeta Jeremias profetizou sobre o rei Ezequias, falou sobre o rei Ezequias. O rei Ezequias, ele é um homem de muita fidelidade. O profeta Jeremias disse que é a fidelidade de Ezequias. E também, irmãos, o profeta Miqueias profetizou sobre a destruição de Jerusalém. O que ele fez? Ele, sabendo dessa profecia, ele se humilhou e buscou o Senhor. Deus deu vitória para ele. Então Ezequias era um homem que conseguia converter a situação, ele conseguia mudar a situação pela sua busca, pela sua fidelidade, pela sua dedicação. Ele mudava a circunstância. Viu a profecia de destruição, mas ele foi e buscou o Senhor e não conseguiu se cumprir uma profecia dessa tão maligna, que é a destruição. Pensa bem, você está na sua casa e começa bombas, e começa você perder tudo, e você vai, ora a Deus, sabendo que se você buscar Deus, essa destruição não aconteceria. Isso aconteceu com Ezequias. Ele mudava a circunstância pelas suas orações, pela sua busca, porque ele era fiel a Deus. Irmãos, também o rei Ezequias, ele tomou a atitude de tirar toda a idolatria do templo do Senhor. Ele tirou tudo, porque na época que Moisés estava peregrinando no deserto, o povo pecou, e aí começou a murmurar contra Deus e contra Moisés. Deus mandou serpentes venenosas, mas aí Deus falou assim: Moisés, o povo está morrendo com picada das cobras, veneno. 2 horas, picou a cobra, picava, 2 horas matava, muitas najas, ela abria os brônquios, ela erguia um meio metro do chão, ela lançava o veneno 2 metros, o tamanho dessa cobra era de 3 metros, aproximadamente 2,5 a 3 metros, ela lançava-se o veneno a 2 metros, o veneno encostou na pele e já matava a pessoa. Então essa cobra não é aquela que você bate o pé, ela corria não, essa cobra corria atrás das pessoas, e ela saía debaixo da terra sem aviso prévio. E essas cobras, principalmente o cabeça de negro, nessa região da Palestina, é uma cobra muito venenosa. E ela, quando abria os broncos, era para dar um bote e ninguém segurava. Então morreu muita gente. Então Deus falou assim: mas faça uma cobra de metal, põe na ponte do mastro, levante no meio do arraial, e aquele que olhar para a cobra não morrerá do veneno. Só que tudo bem, não morreu do veneno, mas as pessoas começaram a colocar essa imagem da cobra no templo e começaram a adorar. Quando chegou no tempo de Ezequias, idolatria não, é chamado de Neustan. Estuda para você ver sobre Neustan, que era essa serpente de metal. E Ezequias, a primeira coisa que ele fez foi acabar com essa idolatria. As pessoas não eram para se curvar diante de um objeto de metal, não era para se curvar, porque somente Deus é digno de adorar, somente Ele é digno de nós honrá-lo. Então, irmãos, ele acabou com Neustan, ele determinou a celebração da Páscoa, ele voltou, restaurou a adoração correta ao Senhor, ele determinou que os sacerdotes, os levitas, voltassem a oferecer louvores de culto, no culto do Senhor, que não estava tendo mais louvores no culto. Então ele determinou que os sacerdotes e também determinou que os levitas seguissem os projetos bíblicos de adoração. E também, irmãos, a música que foi incorporada novamente, houve uma verdadeira adoração ao Senhor, por causa da música, né? Irmãos, ele incentivou também que os habitantes do Reino do Norte viessem para a adoração em Jerusalém. E ele também, irmãos, mandou mensageiro para muitos lugares. Está tendo culto de verdade agora em Jerusalém, e mandou mensageiros que avisassem para que as pessoas viessem adorar o Senhor. Então ele fez muita coisa que agradou o Senhor, que não dá tempo de eu citar aqui todas as coisas que ele fez. Mas, irmãos, quando diz assim, a expressão naqueles dias, assim, naqueles dias, nós começamos naqueles dias. Quando a Bíblia fala naqueles dias, tem toda uma história por trás disso. Senaqueribe, rei da Síria, atacava constantemente Israel. Ele sitiava Jerusalém, principalmente, e depois eles atacavam, faziam incursões na cidade. E o rei Ezequias, por ser fiel a Deus, até então, quando ele estava bem de saúde, estava conseguindo ter vitória sobre todos os inimigos. Mas, irmãos, o rei Ezequias, eu fico imaginando, quando alguém chegava aí na casa de alguém, não pode tirar esses altares falsos de adoração a Deus Padrão, não pode tirar. Mas por quê? Porque minha mãe e meu pai me ensinaram. Fala assim, porque você tem que ter o coração perfeito, porque você tem que andar na verdade. Ele andou na verdade, coração perfeito. Quantas vezes, irmãos, alguém queria fazer um culto de forma diferente, um culto que não adorava a Deus de verdade? Não, eu quero um culto de adoração de verdade, com louvores de verdade. Mas por quê? Porque a gente tem que fazer tudo que é reto aos olhos do Senhor, tem que fazer com o coração perfeito, temos que andar na verdade.
Quem sabe alguém fala assim, mas rei, se o senhor falar assim para o rei e tal, não, mentira eu não quero. Aqui é só verdade, aqui é só coração perfeito, aqui só anda nos caminhos retos. Então, irmãos, o que ele estava ensinando para as pessoas, e que ficou para gerações, é que nós precisamos andar na verdade, precisamos ter o coração perfeito, precisamos fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Era assim que Ezequias vivia na presença do Senhor, apesar das suas limitações, das suas falhas. Mas, irmãos, um dia ele começa a sentir dores. Alguns estudiosos dizem que era um grande furúnculo ou um grande carbúnculo, mas era um tumor muito grande e profundo, segundo alguns estudiosos. Mas a Bíblia não fala qual é a real enfermidade, mas fala que a enfermidade para a morte, ou seja, era, pela medicina da época, ele já estava condenado à morte. Então a Bíblia diz que ele estava com uma enfermidade, uma doença que era para a morte. Mas aí ele recebe notícias ruins. Quem sabe alguém chega na câmara, ou seja, onde ele estava dormindo, e fala para ele assim, nós estamos sitiados, rei Ezequias, estamos sitiados, ou seja, os assírios, o maior exército da época, tinha cercado Israel para atacar, e ele doente numa cama, e um rei não podia ficar demonstrando que estava doente. Por quê? Porque era um costume naquela época, da cultura judaica, de que quem estava doente estava em pecado, ou os pais pecaram, a pessoa preocupada, nosso rei está em pecado, um homem de Deus, um homem que mandou destruir todos os altares falsos, mandou destruir os altares de deuses pagãos, mandou derrubar os bosques, ele mandou tirar toda a idolatria, mandou fazer um culto de verdade, adorando a Deus, e agora ele está doente e está em pecado. Que rei que é esse? Entraria em contradição, tinha que ficar com certeza escondido, tinha que ficar no seu quarto sofrendo, sem conseguir levantar da sua cama de tanta dor. Mas, irmãos, ele recebe mais uma notícia, além de receber a notícia de que a enfermidade dele era para a morte, chegou a segunda notícia, fomos todos sitiados pelo rei da Síria, todo o exército da Síria. Aí ele recebe outra notícia, ninguém entra no aposento de um rei sem ser anunciado na guarda. Com certeza o guarda anunciou, o profeta Isaías está aí. Eu fico imaginando que ele começou a glorificar Deus e dar aleluias, porque o profeta Isaías, um homem que fala e Deus cumpre, eu vou ser curado, é Deus, porque eu estou com o coração perfeito, eu estou andando na verdade, fiz o que era reto aos olhos do Senhor, derrubei os altares pagãos, destruí a idolatria no templo, eu voltei a celebrar, falei para o povo voltar a celebrar a Páscoa, falei para o povo adorar a Deus de verdade, falei para os sacerdotes levitas que deveriam andar conforme os costumes bíblicos. Então Deus está me dando a cura. Mas não, o profeta entra, não fala nem Pai do Senhor, não fala nem bom dia, só fala assim, põe em ordem, ordena a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Ou seja, Deus vai te recolher. Até então você vislumbrava a possibilidade de ser curado, Deus poderia te curar pela sua fidelidade, mas agora não, Deus vai te recolher. Para nós a notícia é ruim, recolher, mas para Deus é bom, porque a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte dos seus santos. Ou seja, Deus quer estar com aqueles que são santos, Deus quer que os santos estejam com Ele, porque Ele ama. A gente não entende por que perde um filho às vezes, não entende porque é uma perca grande, mas Deus sabe exatamente o porquê disso. Mas, irmãos, e ele falou assim, não falou Pai do Senhor nem bom dia, nem boa noite, nada. Chegou e falou assim, põe em ordem a tua casa. E ele, gemendo de dor na cama, na esperança de ser curado, veio um balde de água fria naquele homem e falou assim, põe em ordem, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. E saiu, só entregou a profecia, porque profeta que é profeta de Deus, não entrega nada da carne, nem fica enchendo linguiça com nada não. Deus mandou entregar A, entrega A, mandou entregar B, entrega B. Ele não estava fazendo nenhuma maldade, ele estava simplesmente fazendo o que Deus mandou ele fazer. E ele chegou lá, põe em ordem a tua casa, porque essa era a profecia. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, quando a oração supera a profecia. Nós aprendemos e lemos aqui hoje, que onde houver o amor de Deus, as profecias são aniquiladas, línguas cessarão, a ciência desaparecerá. Nós aprendemos também aqui que para eu ter esse amor de Deus, onde a profecia é aniquilada, que o amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esse amor ágape do Senhor, se eu tiver o Espírito Santo, eu tenho esse amor dentro de mim. E se eu coloco esse amor em prática, transbordando para outras pessoas, língua cessa, profecia cessa, ciência desaparece. Não é bem, não, porque o amor de Deus, o amor de Deus é maior do que qualquer coisa aqui nessa terra. E Ezequias tinha esse amor de Deus. Por quê, irmãos? Porque ele recebeu uma profecia que ele iria morrer, mas ele tinha o amor de Deus no coração. Quando o profeta falou assim, põe em
ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O profeta saiu, ele virou o rosto para a parede e fez uma oração. Ele não falou assim: Senhor, me livra da morte. Não falou isso. Senhor, eu não quero morrer. Não. Ele fez uma oração: ah, Senhor, ser servido de te lembrar que andei diante de ti em verdade, tirei as falsidades do templo, andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, não aceitei enganação de culto falso, e fiz o que era reto aos teus olhos. Quando ele faz essa oração, ele fala: ser servido. Você sabe o que um garçom faz? Um garçom, você está na mesa, o garçom vem te servir. Sei que você está pagando, dando gorjeta, mas o garçom vem te servir. O servo do Senhor Deus é para servir. Tem gente que vem para a igreja para ser servido. Eu quero isso, eu preciso daquilo, o Senhor me serve com tal coisa. Mas não é a adoração correta. A verdadeira adoração é quando você vai para servir. Então, irmãos, ele falou assim: Senhor, ser servido, ou seja, recebe toda a minha servidão, recebe a minha dedicação, recebe a minha oração, recebe o meu culto nesse momento, o pequeno culto que eu estou fazendo aqui com o rosto na parede, porque a única força que ele tinha, bem provável, era só virar o rosto para a parede, porque qualquer um que vai orar naquela época, ele saía da cama, dobrava o joelho e orava. Era um costume no templo, orar com o rosto no pó. Mas não, se ele virou o rosto para a parede, porque não tinha forças nem para se sentar na cama. E tem mais, irmãos, naquela época, se você não fosse no templo, você estava desviado. Hoje não, as pessoas faltam culto uma semana, 2 semanas, e fica tudo a mesma coisa. Naquela época, você faltou uma oração, são 3 vezes que ele orava por dia no templo. Se você faltasse uma oração, você estava desconcertado, desviado, tinha que fazer um grande concerto com o Senhor. Mas, irmãos, ele não podia subir no templo, e as pessoas notaram a falta dele no templo, porque ele estava doente em cima de uma cama, notaram a falta dele. Então era uma vergonha muito grande para ele. Ele não podia, tinha 4 problemas ele tinha. Primeiro, estava muito doente, muitas dores. Segundo, foi sitiado por Senaqueribe, exército da Síria. Terceiro, ele não podia subir ao templo, não podia ir ao templo, que vergonha para um rei. Quarto, ele recebe a notícia que ele não vai ser curado, que é certeza que ele vai morrer, porque tudo que o profeta Isaías profetizava, acontecia, ele iria morrer. Mas, irmãos, o profeta diz: põe em ordem a tua casa, porque morrerás, não viverás. Ele vira o rosto para a parede e diz: ah, Senhor, ser servido de te lembrar, que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muito. Quando ele chorou, na mesma hora que ele chorou, o profeta estava no meio do pátio, ele tinha ido embora do palácio, no meio do pátio, Deus brada a voz para ele. A palavra do Senhor vem até o profeta Isaías assim: volta lá e diz para Ezequias, chefe do meu povo, que eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. E Deus está dizendo para nós esta manhã que Ele ouviu a sua oração. Você vem para a oração de madrugada e Deus está te dizendo que Ele ouviu a sua oração. Ele viu as suas lágrimas. Ele viu as suas lágrimas. Há quanto tempo você está chorando por uma causa? Há quanto tempo você tem derramado lágrimas no seu travesseiro? Há quanto tempo você tem chorado por causa de uma causa de alguém no meio da sua família? Há quanto tempo você tem derramado lágrimas e orado por causa de uma causa financeira, por causa de uma causa na justiça? Deus manda te dizer: Ele já ouviu a sua oração. Ele já viu as suas lágrimas. Então, o profeta, tranquilo, aliviado, que entregou, porque não é fácil entregar uma mensagem para o rei. Muito fácil entregar uma mensagem boa. Ah, eis que assim diz o Senhor, vos prosperará este ano. É muito bom você entregar uma profecia que é boa, que todo mundo se agrada, mas você entregar para um rei, não era qualquer pessoa, um rei que era fiel a Deus, um rei que fazia a vontade de Deus, na maioria das vezes, ele fez a vontade de Deus. Ele é ser humano, não é perfeito, é cheio de falhas igual nós, mas ele cometeu muitas atitudes boas para Deus. Engrandeceu o nome do Senhor, deu um ensino religioso para todo mundo, colocou todo mundo para aprender a Escritura Sagrada da época, para adorar a Deus de verdade, celebrando a Páscoa e adorando a Deus de verdade, e fez todos os sacerdotes levitas cantar e louvar o Senhor da forma correta. Mas, irmãos, e aí ele viu o rosto para a parede e chorou. Deus fala: volta lá e diga para o chefe do meu povo, assim diz o Senhor. Deus não falou somente o que era para profetizar, Deus falou como profetizar. Fala desse jeito para ele: assim diz o Senhor. Então ele falou assim: volta lá e diga para Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, ouvi a sua oração, vi as suas lágrimas, e ao 3º dia subirás à casa do Senhor, e eu te sararei, e a seus dias acrescentarei mais 15 anos. E falou para ele também assim: e por amor de Davi, teu pai, porque Davi era o pai de todos os reis que vieram depois dele, porque foi um exemplo de rei.
que era o segundo o coração de Deus. Cometeu suas falhas? Sim. Pecou com Betseba? Sim. Mas ele se arrependeu e foi perdoado. Ele não pecou mais. Aquilo que Davi se arrependia, não pecava mais. Então, irmãos, é o segundo o coração de Deus. Então, por amor de Davi, por amor de ti, por amor de Davi, teu pai. Então, irmãos, quando ele fala aquilo, que ele volta lá e entrega a profecia, eu fico imaginando a cabeça do rei. Peraí, não estou entendendo. Deus fala que eu vou morrer, e agora fala que eu vou viver. Que Deus quer esse? A Bíblia diz que Deus não é homem para que nem filho do homem para que se arrependa. Mas Deus se arrependeu e voltou a desejar a vida. Irmão, as intenções de Deus eram uma, e depois mudou a intenção de Deus. Ele virou o rosto para a parede, não pediu para viver, não pediu para se libertar da morte, se livrar da morte, não. Ele só falou ao Senhor: sirva-se, Senhor, do que eu já fiz para ti. Receba a minha gratidão por Senhor me dar a oportunidade de ser fiel a ti. Quando todo mundo estava curtindo o mundo, eu estava te adorando. Quando todo mundo estava idolatrando outros deuses pagãos, eu estava te servindo e tirando as pessoas da idolatria. Quando as pessoas estavam pecando, mentindo, eu corrigia as pessoas para andar na verdade. Quando todo mundo podia andar na carne, tendo esses prazeres da carne, eu renunciei à carne para fazer a sua vontade. Você tinha um Espírito de Deus. A Bíblia diz, que nós lemos aqui em Romanos 5,5. E o Espírito de Deus, o amor de Deus, está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Ele tinha o amor de Deus, então ele tinha poder para mudar uma profecia. Ele tinha o amor de Deus, e quem tem o amor de Deus tem poder para mudar. A profecia foi ruim para ele, profecia de morte, mas Deus mudou as suas intenções, porque ele tinha o amor de Deus no coração. E nós vemos em 1 Coríntios 13, 8, nós lemos: se houver profecia, serão aniquilados. E tem o amor de Deus quem tem o Espírito de Deus. Romanos 5,5. E ele tinha o Espírito de Deus dentro dele, então ele tinha o amor de Deus no coração. Então a profecia foi aniquilada. Irmãos, então, irmãos, ele falou assim: peraí, me deram uma profecia que eu vou morrer, e agora eu vou viver, então eu quero um sinal. Qual que é o sinal da parte de Deus, de que essa segunda profecia tem mais valor do que a primeira? Irmãos, pensa bem, se ele fez tudo que Deus queria, se ele fez toda a vontade de Deus, se ele estava no centro da vontade de Deus, se ele não estava pecando, nesse período ele não estava pecando, estava perfeito. Se tudo isso aconteceu com ele, se a oração dele foi realmente atendida, porque o profeta falou assim: assim diz o Senhor, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, você não morrerás, acrescentarei mais 15 anos, livrarei da Síria, e ao terceiro dia subirá à casa do Senhor. Você daqui a 3 dias você está na casa do Senhor, eu estou te curando, você não vai morrer mais, vou acrescentar mais 15 anos, você se livrarei do exército da Síria, você e esse povo será abençoado por sua causa, e também ao terceiro dia subirá à casa do Senhor. Aí ele falou assim: então Deus ouviu minha oração? Então eu quero uma prova de que Deus ouviu a minha oração. Irmão, você orou a Deus aí quando chegou aqui, você pediu algo para Deus. Você tem também a oportunidade nessa manhã de pedir um sinal para Deus, de que sua oração foi ouvida para ser respondida. Hoje você pode fazer isso, por causa dessa mensagem. Senhor, quero um sinal da tua parte. Se eu estou pedindo, Senhor, realmente eu vou alcançar. Se o Senhor disse que ouviu a minha oração, então eu quero um sinal de que o Senhor ouviu e que eu vou responder. Pensa bem, isso é muito sério, irmão. Essa profecia que eu estou entregando é muito séria para vocês. Pensa bem, você faz e não acontece. Se Deus está falando dessa palavra, eu não queria pregar sobre isso, ia pregar outra coisa. Deus queria essa palavra. Já preguei 2 vezes essa palavra aqui. Eu queria uma outra palavra nova, mas Deus que escolhe qual a mensagem e como entregar a mensagem. Aí, irmãos, quero um sinal. Aí o profeta falou assim: lá naquela época, tem igual tem aqui no SESI aqui, na 15 de novembro, tem um relógio de Acas. É uma parte de concreto, assim, uma ponta de concreto assim. Quando o sol bate nesse relógio de Acas, a sombra vai na frente. E na frente tem escadas, escadaria que vai descendo. Então, quando o sol ia se pondo, a sombra ia aumentando e ia descendo a escadaria. Então ele falou assim: esse será o sinal da parte do Senhor. Qual o sinal que você quer? Você quer que a sombra desça, o sol vai se pondo, a sombra vai aumentando? Ou você quer que a sombra volte? Ele falou: a sombra descer é muito simples, o sol se põe e a sombra vai descer. Então eu quero um sinal que é Deus que está falando pela sua boca. Eu quero um sinal de que realmente ele ouviu minha oração, que não decline a sombra nos 10 graus, mas que volte 10 graus a sombra. Nós sabemos, quem já estudou ciência sabe disso, nós temos um momento de rotação,
o momento de que a Terra roda em volta em torno de si mesma, a rotação. Nós temos um momento de translação, que a Terra gira em volta do Sol. Para essa sombra voltar, quando a Terra gira em rotação de leste para oeste, aí vai ter do dia e noite, vai ter entardecendo e amanhecendo. Nós sabemos disso. Então, se ele pediu um sinal da parte de Deus para que voltasse 10 graus, a Terra teria que parar e mudar o momento de rotação ao contrário. Pensa bem em Deus mudando o sistema solar, mudando as galáxias do sistema normal, mudando só para atender o pedido de alguém que ele ouviu a oração e viu as lágrimas. Deus manda te dizer que Ele muda os céus e a terra por causa da sua oração. Ele muda os céus e a terra, o sistema solar, as galáxias, as estrelas, Ele muda qualquer coisa para atender um servo e uma serva fiel, porque Ele era fiel, apesar de não ser perfeito. Mas, irmãos, e aí foi dito e feito, o profeta clamou ao Senhor, e Deus ia ficar olhando para a sombra, e a sombra, em vez de crescer para frente, por causa do sol estava pousando, a sombra voltou 10 graus no relógio de Acás. O que eu tenho a dizer para os irmãos, dos 4 problemas que ele tinha 4 provações. Este homem que fez reformas religiosas, este homem que Ezequias combateu a idolatria, este homem que tinha intimidade com Deus, este homem que não fez aliança com seus inimigos, tinha 4 provações, muito doente com muitas dores. Este homem tinha os assírios assitiados, este homem não podia subir ao templo, este homem recebeu notícia que morreria, além de não morrer, aumentou mais 15 anos, venceu os exércitos da Síria, e ele subiu à casa do Senhor. Este homem teve sua oração respondida. Esse homem teve, a Deus mudou de intenções por causa da fidelidade dele e da oração dele. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 13: não nos sobreveio tentação se não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados, além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento, de sorte que possais suportar. E também, irmãos, nós aprendemos também lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Aos que o amam. Aquele que ama Deus de verdade, ele é amado, diferenciado por Deus. Mas Deus não ama todo mundo, amou o mundo de tal maneira, mas o amor manifesto é só para alguns. Vimos que Deus amou o mundo de tal maneira, amou o mundo inteiro para salvar, morreu pelo mundo, por todos, morreu por todos, Jesus Cristo morreu por todos. Só que o amor manifesto, ele falou assim: eu amo os que me amam, é que esse busca de madrugada me encontrarão. Então é um amor manifesto. Você vai me encontrar de madrugada, vou manifestar de madrugada, porque você me amou e veio me buscar. Então eu te amo e aí eu me manifesto a você. Então, irmãos, ele recebeu uma profecia de morte. A profecia foi aniquilada, porque ele tinha o amor de Deus no coração, era fiel ao Senhor, dedicado ao Senhor. Então ele tinha o Espírito de Deus. Então ele, através da oração dele, Deus mudou de ideia, mudou suas intenções e as profecias foi aniquilada. Então, irmãos, o que nós aprendemos hoje? A servidão do fiel e a servidão do infiel. Pela diferença, ele era fiel a Deus. Quem serve a Deus, suas orações são diferentes. Quem serve a Deus com fidelidade, as suas orações são respondidas. Os servos e servos cujas orações são atendidas. Por que a oração dele foi atendida? Ele tinha um depósito do Senhor Deus guardado. Ninguém consegue sacar dinheiro no banco sem depositar. E as pessoas querem sacar uma bênção de Deus sem ter uma servidão anterior, sem ter uma dedicação, um preço pago anterior, não tem jeito. Irmãos, quando Deus garante o seu poder, a fidelidade deve ser a base de qualquer pedido. A fidelidade deve ser a base de qualquer pedido. Ser fiel ao Senhor, vale a pena ser fiel ao Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor?